Boa noite, muito boa noite, pessoal. Vamos entrando na live do Conflito Zero. Estou muito feliz de estar aqui. Quem quiser já pode mandar um aviãozinho para chamar as pessoas. Estou muito feliz de estar aqui nessa live. Olá, Caio. A gente estava lá no Gestão, né? Bacana. Que bom que você está aí. Então, seguindo com essa maratona do Conflito Zero, hoje nós vamos trazer uma pessoa muito especial, que é o Antônio Medeiros. A gente vai falar aqui um pouco mais sobre resolução de conflito e eu estou feliz porque ele vai falar um pouco sobre ser imbatível, a arte de ser imbatível, que vai trazer para a nossa maratona do Conflito Zero uma perspectiva muito bacana, principalmente nas resoluções de conflitos intrapessoais. E aí a gente, lembrando dessas resoluções de conflito intrapessoais, eu fiquei pensando na pirâmide de Maslow. Vocês conhecem a pirâmide de Maslow? Que vem, Antônio Medeiros já está aqui, a hora que você quiser pode entrar. Se quiser, eu vou chamar mais algumas pessoas aqui que estavam muito interessadas nessa live. Então a gente sabe que aquela necessidade principal fisiológica, né, que a gente tem de dormir, de se alimentar, depois a de segurança, que você precisa ter segurança para ter a sua casa, a sua família, e aí você vai galgando na necessidade de amor, relacionamento, e aí a gente chega na necessidade de estima. O que é interessante nessa necessidade? O que a gente vai tratar aqui hoje com o nosso convidado é justamente essa arte de ser imbatível, nesse aspecto da estima. Não é isso mesmo? Antônio Medeiros, seja muito bem-vindo a essa sala online, nesse palco maravilhoso com você. É uma honra estar aqui recebendo você nessa maratona do Conflito Zero. E não sei se você escutou, a gente estava falando um pouquinho da pirâmide de Maslow, que eu acredito que essa arte de ser imbatível é justamente o momento em que você descobre a sua estima, ou seja, a sua autoestima, a sua confiança, autoconfiança, a sua conquista de realizar as coisas da vida. Para depois você galgar um pouco mais, que é a pontinha, né, da pirâmide, que são as realizações pessoais. Então, assim, seja muito bem-vindo a essa live da Maratona do Conflito Zero, o último convidado do mês de março. Que mês! Olá, Marina, tudo bem, querida? Então, para quem não te conhece, se apresente, meu querido. Vai lá. Bom, Marivel, eu quero só te agradecer pelo carinho, né? E pela confiança de ter me convidado. Às vezes eu moro um pouquinho fora do centro, às vezes a minha internet me deixa na mão, mas se ela me deixar na mão, eu saio rapidinho, vou lá para fora e aí a gente termina. Você segura 2 minutinhos que eu já chego, tá certo? Sim. Bom, uma das coisas que eu gosto sempre de dizer é que eu sou um aprendiz, né? Estou aqui sempre para aprender e toda live a gente troca, a gente tem essa interação e a gente aprende. Bom, sou militar do Exército Brasileiro, sou tenente-coronel e trabalho com mentorias e palestras na área de liderança e aprendo todos os dias um pouco mais sobre o comportamento humano, sobre o desenvolvimento humano, porque a gente nunca sabe o suficiente para entender o outro, para evitar um conflito. Por isso que quando você me chamou, e eu sabendo que o seu tema é conflito zero, eu falei, poxa, eu tenho que ir, porque cada dia mais a gente aprende a diminuir as interferências, né? Quero mandar um abraço para quem está aqui, Kátia, vi que a Adna está aqui, a Marina Paduim, um abraço para todos vocês, Caio, Mendonça está sempre com a gente também, grande esportista, nosso professor de educação física, José Zago. Enfim, a todos vocês, um abraço, um beijo. E, legal, bacana. Como você disse, né, Marivel, muitas vezes os conflitos, indo para o seu tema, eles acontecem porque as pessoas estão com a autoestima baixa, né? E muitas vezes as pessoas deixam de ser imbatíveis porque elas estão com a autoestima baixa. Maslow foi muito inteligente em trazer isso, né? Quando a gente supre aquela necessidade básica, a gente começa a se diferenciar do animal, né? O animal, ele está sempre em busca da necessidade básica, da necessidade básica, da necessidade básica.
E na medida que a gente vai se distanciando da base da pirâmide e a gente vai indo para aquelas outras necessidades, a gente vai se tornando cada vez mais humano. E aí entram aspectos que a gente não consegue muitas vezes dominar, que é o lado emocional, que é o lado espiritual, que são aquelas emoções que muitas vezes tomam conta da gente, atrapalham o nosso relacionamento e muitas vezes deixam que a gente não seja imbatível ou que a gente tenha conflito com outra pessoa, ou pior, né? Com a gente mesmo, que é talvez a pior forma de ter conflito. Muito obrigado, estou aqui para te servir. E o que você quiser perguntar e o que a nossa audiência quiser perguntar, não pergunte se sou capaz, me dê a lição. Exatamente, pessoal, vamos participar, vamos, olha, colher muito desse convidado maravilhoso, que é um líder maravilhoso, assim, do Brasil, coronel do Exército, tem, assim, essa missão, né, na veia. Então, com essa missão aqui hoje, nós estamos começando essa live. Medeiros, eu posso chamar Medeiros, né, que eu conheço mais. Não só pode, Medeiros. como deve. Exatamente. Vamos lá. Eu assisti a sua mentoria, né, que você começou do Imbatível, excelente, maravilhosa. E você fala ali de uma frase do Walt Disney que eu adoro. Se você pode sonhar, você pode realizar. Como que as pessoas geralmente se encontram nessa frase? Elas costumam sonhar? E elas costumam sonhar e realizar? Ou elas vão logo para o fato, né? Realizam e quando vão perceber, não era bem aquilo que elas queriam e mudam de metas e ficam mudando porque não encontrou o seu propósito e não encontrou o seu sonho nesse propósito, né? Que eu acredito assim, que o propósito é algo muito maior e o sonho, é um sonho que você tem, que você às vezes carrega desde criança. Mas como é que você vê essa linha, né, de sonho, propósito, resultado, meta? Conta pra gente, qual é a grande dor das pessoas? Onde é que elas se encontram? Bom, Mari, o que eu quero te dizer é o seguinte, quando eu leio essa frase do Walt Disney, eu percebo que a gente tem 3 tipos de pessoas. A gente tem as pessoas que sonham e não realizam, e a gente dá o apelido para eles de frustrados, né? A gente tem as pessoas que realizam o que não sonharam e a gente dá o nome para essas pessoas de insatisfeitos. São aquelas pessoas que, por mais que realizam, por mais que ganhem, por mais que tenham salários acima da média, por mais que elas consigam bater a meta, tá certo? Elas são insatisfeitas porque muitas vezes elas estão fazendo aquilo por um sistema que elas entraram que não necessariamente foi algo que elas sonharam fazer, ou que gostam de fazer, ou que aquilo se encaixou na vida delas. Haja vista que muitas pessoas bem-sucedidas têm depressão, muitas pessoas bem-sucedidas se suicidam, e muitas vezes está relacionada com o sistema que ela entrou, que ela aprendeu a viver, que ela se encaixou naquilo ali e ela não tem força de romper por causa do comodismo, muitas vezes até trazido pelo tradicionalismo, né? Ou pela questão financeira, que às vezes é confortável. Hoje, por exemplo, mesmo recebi uma notícia que um amigo meu de infância, ele veio a óbito, tirou a sua vida, pulou de uma ponte. Uma pessoa que ganhava muito bem, um dos enfermeiros mais renomados da minha região lá, tinha uma situação muito equilibrada e ele tirou a vida dele. Mas era uma pessoa que conseguiu tudo aquilo que queria, bateu onde queria, fez a faculdade que queria, chegou em algum lugar, não vou dizer que queria, mas que para quem estava olhando de fora, ele estava realmente vivendo, digamos assim, um céu de brigadeiro. Então, o que eu vejo são esses 3 tipos de pessoa. Mas eu vou voltar à sua pergunta. O que eu percebo muito nas pessoas é que muitas vezes as pessoas caem no primeiro erro. Elas sonham e não realizam. E muitas vezes elas dão desculpa no Walt Disney para elas continuarem sonhando sem realizar. E elas vivem dizendo, não, eu sonho, o seu sonho vai acontecer. Não é assim, tá certo? O Walt Disney, ele sonhou com a Disney,
ele foi a vários bancos, ele foi a vários investidores, muitos bateram a porta na cara dele, mas ele não desistiu em realizar. Quando você vê o Stallone, né, o Rocky, ele vendeu tudo que tinha, o Stallone vendeu tudo que tinha, porque ele queria ser o diretor e ele queria ser o ator principal do filme. Em muitos momentos, as produtoras aceitavam o Rocky diretor ou aceitavam o Rocky ator, mas não aceitavam o Rocky ator e produtor. E ele chegou a vender o cachorro dele para ele conseguir sobreviver. E depois que ele fez o sucesso com o Rocky, ele foi lá e comprou novamente o cachorro dele. Esses dias eu estava num evento e a Janete, do basquete, estava nesse mesmo evento. E ela dizia o seguinte, que depois do treino ela arremessava 600 bolas. E a Janete foi uma das cestinhas da seleção brasileira durante muitos anos. Então, a grande verdade é, a Janete realmente ela sonhou e realizou o que ela sonhou. Mas por quê? Porque ela não simplesmente ficou na conjugação do verbo sonhar. A gente precisa entender a frase do Walt Disney nas duas vertentes. Quem sonha, ou melhor, quem pode sonhar, pode realizar. Agora, ele não diz que quem sonha, realiza. Ele diz o seguinte, quem pode sonhar, pode realizar. Mas você tem um hiato, você tem um abismo, você tem uma distância muito grande entre o sonho e a realização. E a gente vê, existem pesquisas que mostram que 56% dos profissionais brasileiros estão frustrados. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas sonham e não realizam. Elas sonham e não realizam. Elas vivem uma vida inteira de sonhos e quando elas acordam, elas estão numa cama de hospital olhando para trás e olhando e dizendo assim, puxa, sonhei a vida toda e não consegui realizar. E por isso que elas se frustram. Muito boa a sua explicação, gostei demais. Vocês gostaram, pessoal? Se gostaram, aperta os corações, começa a colocar pergunta, me ajuda aqui, porque essa pessoa é incrível. Mas, Medeiros, me conta uma coisa. Gera frustração, isso aí. E quando essas pessoas estão frustradas, elas não realizam suas metas, não é isso? Porque aqui você atribui a não realização das metas ou não o atingimento dos resultados? Bom, existem vários fatores assim que acabam pesando, vamos botar assim, nesse prognóstico, né? O primeiro deles é o seguinte, as pessoas não sabem o que querem, tá? Então eu participo de diversas mentorias e é muito fácil você perceber que as pessoas entram nas mentorias e você pergunta assim, qual é o tema que você vai trabalhar? O cara fala assim, eu vou trabalhar inteligência emocional. Passou 1 mês, 2 meses, ele muda para liderança. Passou mais 1 mês, 2 meses, ele muda para gestão empresarial. Passou mais 1 mês, ele muda para vendas. As pessoas e isso não... tem muito a ver com a falta também de noção de propósito? Era a próxima coisa que eu ia falar. Como as pessoas não sabem o que querem, elas não conseguem definir a sua missão de vida. E parece que algo fica solto, né? Por que chama missão de vida? Porque é uma missão que você cumpre enquanto você estiver vivendo. É uma missão que está aliada à respiração. Enquanto eu respirar, eu vou fazer isso. Enquanto eu respirar, eu vou fazer dessa maneira, né? Eu costumo dizer que uma das minhas maiores missões de vida é levar esperança para as pessoas que elas podem realizar aquilo que elas sonharam. Se você conversar comigo, se você participar de uma mentoria comigo, se você vier participar de qualquer coisa que eu estiver, eu tenho certeza que em muitos momentos você vai dizer assim, puxa, aquilo que parecia ser tão difícil, depois que eu ouvi o Medeiros falar, parece que ficou fácil. Por quê? Porque a minha missão de vida é fazer você bater a sua meta, é fazer você bater no seu alvo, é te ajudar a ser alguém que entende que existem barreiras, que existem dificuldades, mas se Deus te trouxe para esse plano, se Deus permitiu que você vivesse essa experiência, é porque Ele tem algo para você realizar. E que esse algo, enquanto você respirar, você vai fazer, você vai realizar. A grande pergunta é, então você se sente, né? Você se sente um mentor, certo? Você se sente um mentor. Sim. E aí você é o mentor, né? Mas eu estou fazendo essa pergunta para saber, você se sente um mentor. Por quê? Porque você tem certeza que o seu propósito está mais ou menos nesse campo aí.
de ser Isso. um mentor e de ajudar as pessoas a realizarem os sonhos dela. É por aí. É isso mesmo. E assim, mas a pergunta que você me fez foi, por que as pessoas não batem suas metas? Então Vamos lá, vamos voltar. Primeiro, Não, eu sei, eu tô por puxar primeira coisa, não sabem o que querem, tá? Não sabem o que Segunda querem. coisa, elas não têm a noção daquela missão que ela nasceu para fazer e por se chamar missão de vida, enquanto viver e respirar, ela vai fazer. E aí é o que eu te digo, a minha missão como mentor é te ajudar a entender que você é capaz. Porque se Deus te trouxe para cá, Ele não erra. Se Ele te escolheu entre 300 milhões de possibilidades, é porque Ele sabe que você tem uma missão que é importante para a sociedade. E é essa missão que eu quero te ajudar a achar e descobrir. A terceira coisa, Maribel, que eu vejo assim, que faz as pessoas se perderem, é a gama de possibilidades que o mundo oferece. A gama de facilidades que as pessoas oferecem. Eu costumo dizer que você bater uma meta, bater um alvo, você precisa ser como um sniper, né? O sniper, quando ele vai atirar, ele coloca um tapa-olho. Por quê? Porque um olho só que foca na meta. O outro olho, ele foca no perímetro. Então, quando ele coloca o tapa-olho, ele faz o seguinte. Aquele olho que tende a tirar ele do foco, tende a tirar ele do alvo, tende a colocar ele na dispersão, ele tapa. Por quê? Porque esse, que a gente chama de olho diretor, é aquele que está extremamente focado na meta. As pessoas se perdem porque elas não sabem escolher, ou melhor, elas têm dificuldade de optar por alguma coisa. Por quê? Porque optar por algo é relegar o restante. Então as pessoas querem tudo. E quem quer tudo, não quer nada. Muitas vezes as pessoas não conseguem bater as suas metas, não conseguem ser imbatíveis, porque elas não escolhem algo para fazer. Elas querem fazer aquilo que está ao seu alcance. E você não precisa fazer o que está ao seu alcance. Você precisa fazer o que está ao seu alcance dentro daquilo que é a sua missão de vida. Porque tudo hoje está ao seu alcance, mas você não vai conseguir fazer tudo. Uma das coisas mais interessantes é a formiga, Maribel. Se você tiver um caminho da formiga e você colocar uma bala no meio do caminho, você vai ver que a grande maioria das formigas, elas não param na bala, elas continuam. E você vai perceber que as formigas que param na bala, elas morrem. Elas se misturam no melado da bala e muitas morrem atoladas no melado da bala. Verdade. Muitos profissionais morrem no melado da bala, porque eles não têm o foco na meta e no alvo. Aquelas formigas que continuam o caminho, aquelas formigas que não param, elas não morrem. Mas as formigas que param na bala, normalmente, elas morrem. Então, os profissionais, eles não batem as suas metas porque eles não sabem escolher, porque eles param na bala, porque eles não sabem o que querem, e isso está muito ligado com a sua missão de vida. E quando se junta todos esses fatores, eles abaixam a sua autoestima e você perde uma das coisas mais importantes na execução de uma tarefa, que é a resiliência. O que é a resiliência, Medeiros? Resiliência é a capacidade de você passar por obstáculos e voltar ao estado inicial. Resiliência é a capacidade de você passar por adversidades e você voltar ao estado inicial. Que estado inicial é esse? É a vontade inicial, é o primeiro amor, é a vontade de fazer a meta como no início do planejamento, é não perder o que a gente chama no exército da impulsão do combate. Isso é ter resiliência. É saber que você vai tomar diversas rajadas, mas isso não vai te impedir de perder, ou melhor, isso não vai deixar você perder o impulsionamento para o alvo, para a meta. Perfeito, parabéns. Então, quando paro nessa balinha aí, começa a ficar perdido e se lambuza todo aí nessa balinha, é onde justamente acontece um conflito com a pessoa intrapessoal, né? Problemas com ela, e ela fica paralisada ali. Já viu isso antes, que as pessoas ficam paralisadas? Elas começam a perceber, às vezes até enfrentam um obstáculo, mas depois ela desiste, que o obstáculo é um pouco maior. E aí elas permanecem ali.
nessa paralisação. O que você assim poderia dizer para mim que para ela poder sair desse, às vezes o primeiro enfrentamento, nem vou dizer o segundo, às vezes no primeiro ela para. Bom, eu vou dizer para você uma das frases que eu digo para os meus liderados, né? Ou melhor, os meus mentorados, quando eu trabalho com liderança. Uma das primeiras frases que quando eu trabalho com liderança e eu falo para os meus mentorados é a seguinte frase: a pior decisão é não decidir. Você não tem compromisso, olha só, você não tem compromisso em acertar todas as decisões, tá certo? Mas você tem o compromisso de ter a coragem de decidir sempre. Veja só, você não tem compromisso de acertar todas as decisões, mas você tem compromisso de ter a coragem de decidir sempre. A grande verdade na minha vida, Marivel, em muitos momentos eu me senti indeciso, tá? Essa semana mesmo, em coisas simples, eu vou dar um exemplo simples, muitas das nossas audiências vai dizer assim, isso aí é muito simples. O meu filho quer um cachorro, tá? Ele está em dúvida entre um husky ou um golden, tá? O golden ele acha que é mais amoroso, o husky ele acha que é mais bonito, mais imponente. E eu falei para ele, filho, eu vou te apoiar em qualquer decisão, mas a sua missão é decidir. Decide o que você quer. Né? Então, assim, muitas vezes, Marivel, ele está empacado tem 2 dias. Por quê? Porque o compromisso dele, ou melhor, ele encara esse compromisso como a única escolha que ele vai fazer na vida, então ele tem que escolher o melhor cachorro. E eu digo para ele, filho, você não tem compromisso em escolher o melhor cachorro. É aniversário dele mês que vem. Você tem compromisso em decidir. E aquela escolha que você fizer, nós vamos fazer com que ela seja a melhor possível. Seja o husky ou seja o golden, tá certo? Então, parece um exemplo simples, ele é uma criança de 12 anos, mas isso é muito verdade em muitos momentos na sua carreira. Entre você decidir em ter o conforto financeiro ou você ter, digamos assim, a realização profissional, entre você ter menos condições financeiras para botar o filho no inglês, no balé, mas você ter mais tempo de qualidade em casa, são decisões que, na proporção de uma criança de 12 anos para um profissional de 40, 50 anos, ela acaba sendo a mesma. A grande verdade... Quanto mais se prolonga a decisão, uma decisão, mais o conflito permanece. E aí que é o problema. Ele não faz bem nem uma coisa e nem outra. Aí ele acaba virando o pato, né? O pato não decidiu se ele nada, o pato não decidiu se ele corre, o pato não decidiu se ele voa, e aí ele acabou virando o pato. Ele nada um pouco, ele corre um pouco, ele cacareja um pouco, ele faz de tudo um pouco, até ovo ele bota. Mas ele não é referência em nenhuma das pontas. E quando você não decide o que você quer ser, você acaba virando um pato, que faz meia boca um monte de coisa, mas não faz bem nada. Tá certo? Então, eu costumo dizer o seguinte, que o líder é aquele que tem a arte de decidir. Pô, Medeiros, então você está querendo dizer que o líder é autoritário, ele chega e bate na mesa e fala, é para cá? Não. Eu não disse que ele tem, digamos assim, a inteligência ou a perspicácia de achar as melhores soluções. Certo. Tá? Ele precisa ouvir a equipe, ele precisa dialogar com a equipe, ele precisa interagir com a equipe, mas vai chegar um momento que alguém precisa dar o voto de Minerva. Alguém precisa dizer, olha, galera, ouvi todo mundo, é muito legal, mas nós vamos por aqui. Tá certo? Entendi. E seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Porque a autoliderança é a capacidade que você tem de decidir no destino que você escolheu. Se você perguntar para mim, Medeiros, define o que é autoliderança. A autoliderança é a capacidade de tomar decisões diárias na direção do objetivo que você escolheu. Se você escolheu ser alguém que trabalha com conflito zero, todos os dias você tem que ter a autodisciplina de tomar as decisões na direção de alguém que está construindo um produto, uma carreira. É muito interessante isso, porque essa autoliderança significa assim, você ter realmente uma obsessão de resolver conflito, né? De resolver todos os problemas, de deixar zerado realmente.
E quando eu falo, pessoal, que o conflito zero a Marivela, como é que você vai resolver todos? Não é isso. A vida possui conflitos. A vida possui conflitos. Só que você pode chegar muito próximo desse conflito zero, sempre. E eu vou dizer assim, zerar realmente, chegar a um determinado momento do dia que, ó, zerei. Ok. Vai vir outros, mas você vai saber lidar com esse poder de decisão rápido que você falou aí. A gente elimina rápido, soluciona e toca para frente. A vida anda e você consegue realmente realizar suas metas quando você não tem o que pensar para decidir. Porque quando você está indo mal em alguma decisão, numa área da sua vida, eu tenho certeza que essa falta de decisão, ela vai minar nas outras áreas. Se é na carreira, vai minar no relacionamento, vai no relacionamento com os filhos, na sua saúde, porque é uma decisão lá do seu trabalho, digamos, mas que você precisa tomar. Mas você vai jantar com essa indecisão, você vai andar de bicicleta com seu filho com essa indecisão, você vai dormir com essa indecisão. E você vai passar o domingo com essa indecisão. Então, é isso mesmo. É por aí. E aí você, como coronel do Exército Brasileiro, que eu tenho certeza assim, que é o exemplo da disciplina, e você falou de disciplina agora há pouco, eu poderia até perguntar para você agora, é essencial o valor, né? Para mim é um valor maravilhoso, a disciplina é um valor que você pode realmente usufruir desse valor na sua vida, porque eu acho assim que uma das coisas que eu tive na minha infância, em todas na adolescência, nas decisões mais difíceis que eu tive na minha vida, foi realmente por trás de uma disciplina que me ajudou. Você acha que para você ser um imbatível precisa ter disciplina, é essencial, ou tem algo mais que disciplina aí? Bom, a disciplina, na verdade, ela é o combustível que te faz ir mais longe, tá certo? Você pode conseguir muitas coisas sem a disciplina, mas talvez essas coisas não consigam serem, vamos botar assim, se perpetuarem no tempo. Porque o que te faz seguir mais longe, o que te faz ser constante, o que te faz ser perene é justamente o ato de você ter a disciplina. Uma criança disciplinada é um profissional responsável. Quando eu estudava na Academia Militar das Agulhas Negras, Mari, na parte frontal do rancho, assim, né? Do rancho era o refeitório, a gente chama de rancho o refeitório onde a gente almoçava, tinha uma frase que dizia assim, cadetes. E a gente era cadete do Exército, né? Cadete. Ides comandar, aprender a obedecer. Eu lembro que quando eu era jovem, eu não entendia muito bem aquela frase, eu lia, todo mundo falava, lê a frase, lê a frase, lê a frase. E depois de muito tempo, essa frase veio fazer sentido para mim. Que, na verdade, o verdadeiro líder é aquele que sabe obedecer. O verdadeiro profissional que bate meta é o que sabe obedecer. Ele entra no jogo, né? O verdadeiro profissional que atua em alta performance é o que sabe obedecer. E aí você vai dizer assim, meninos, mas a gente está falando de um mundo digital, onde a gente fala de startup, onde a gente fala de romper com o tradicional, onde a gente fala de romper digamos assim, com inovar e trazer coisas novas e olhar fora da caixa. Mas preste atenção, quando a gente fala obedecer, não é aquele obedecer de ser um pintinho. Eu não sei se eu tenho ele aqui. Ah, tem. De ser um pintinho amarelinho, né? Que você coloca corda nele e ele vai fazer exatamente o que você quer. Porque a grande verdade é que esse pintinho aqui, ele não é obediente, ele é adestrado. É diferente. Ele não raciocina, tá certo? Ele simplesmente executa o que você manda ele repetir. E isso não é obedecer, tá certo? O que eu estou querendo dizer obedecer é obedecer os seus princípios, obedecer os valores da sua empresa, obedecer os valores que você tem
de família, é obedecer o bem comum da sociedade, é obedecer aquilo que você está criando e você está falando assim, puxa, isso aqui eu estou criando, primeiro, porque é minha missão de vida e, segundo, eu estou fazendo isso porque isso leva a um bem social. Isso vai me dar lucro? Vai. Isso vai me fazer enriquecer? Vai. Mas o resultado ele não pode ultrapassar os valores. Então, quando eu digo obedecer, eu não estou dizendo para você ser tradicional, mas eu estou querendo dizer que você precisa ser fiel aos seus princípios. Você precisa ser fiel ao que você planejou para você. Você precisa ser fiel àquilo que você decidiu fazer. Se eu decidi ser um mentor que ajuda as pessoas a chegarem nas suas metas, nos seus alvos, nos seus objetivos, eu não posso fraquejar diante disso. Eu preciso ser obediente à missão que eu abracei. Então, quando eu digo obedecer, é obedecer à missão. É ser submisso àquilo que eu planejei fazer. Porque o que é ser submisso? É estar embaixo é estar embaixo da missão, é estar embaixo do propósito, é estar embaixo daquilo que eu desenhei para mim como missão de vida. Muito bom, eu fiquei tão empolgada com essa live que ela já está quase acabando. E agora que eu coloquei o título, A Arte de Ser Imbatível, eu fiquei assim, hipnotizada com tanta informação. Mas me fala aqui, uma nossa audiência que está esperando, né? Algumas dicas de ser imbatível. Você pode dar para a gente algumas? Bom, a gente falou de várias aqui, né? Como o nosso tempo está acabando aqui, eu vou só resumir o que a gente falou. Primeiro, sim, você precisa ter muito claro qual é a missão que Deus te trouxe para você cumprir. Tá? Quando eu digo Deus, eu digo aquilo que você acredita como algo superior. Tá? Então, se você foi escolhido para vir a esse plano, e se você acredita que existe um ser, que ele é muito mais inteligente que a gente, e ele te escolheu, é porque ele te escolheu porque você é capaz. Ele te escolheu porque você tem algo a entregar para essa sociedade. Ele não te escolheu para você ser um fracassado. Ele te escolheu para você ser imbatível. Porque você ganhou a corrida de 300 milhões de possibilidades de outras pessoas. Ele te escolheu porque você tem o DNA vencedor. Você já é vencedor na sua concepção. Você já é um vencedor no momento que você nasceu. O grande problema é que na medida que você cresce, você se torna perdedor. Porque a sociedade te coloca numa caixa, a sociedade te coloca limites, a sociedade te coloca uma capa de igualdade, mas você não veio para ser igual. Você não veio para ser diferente a partir do seu polegar, da sua digital. Então, a primeira coisa é descubra aquilo que Deus tinha para você ser participante dessa sociedade e tome isso como missão de vida. A partir do momento que você tomar isso como missão de vida, tenha disciplina, resiliência, para você saber que é o seguinte, não é porque eu descobri a minha missão que tudo serão flores. Não é porque eu descobri que eu preciso ser militar do exército que tudo na minha vida vai ser legal. Não é porque eu descobri que eu quero ajudar as pessoas a atingir as suas metas, os seus objetivos, a se sentirem mais fortes, mais imbatíveis, que tudo vão ser flores. Pelo contrário, existirão espinhos e eu preciso estar ciente de que eu preciso transpor esses espinhos. E um exemplo que eu dei e eu quero deixar bem claro para vocês. Se você quer ser imbatível, tape o seu olho para aquilo que a circunvizinhança, aquilo que os arredores vão te apresentar. Porque bate meta quem foca. Tá certo? Tudo que você coloca foco, você expande. Quero mandar um abraço para a Luísa, minha amiga de infância, estudou comigo muitos anos. Luísa, me sinto muito honrado quando eu te vejo aqui, porque é muito bom ver os nossos amigos de infância aqui, tá ok? Bem-vinda aqui, bem-vinda, Luísa. Muito bom, excelente, excelente. Essa sua fala agora me fez lembrar de que não é porque alguém acredita em algo que você ouve ou você foi criado dessa forma que você vai deixar de alcançar aquilo que você quer. Não é porque você tem uma crença limitante que te impede de chegar lá que você não pode mudar, que você não pode experimentar algo novo, né? Então, isso eu acho muito interessante esse início de
de mudança de perspectiva, né? Não é porque isso é assim que isso vai ser assim, como se fosse um determinismo. E você, quem pode mudar isso é você. Ele está muito na linha desse conflito zero. E quem decide solucionar o seu conflito, né? E ter um conflito zero na vida, é você mesmo. Ninguém vai poder fazer isso por você. Você não vai poder dar o mouse para outra pessoa começar a decidir por você. O mouse é seu, você que tem um controle, você que vai segurar da forma que você quiser, com o lado esquerdo, com o lado direito, até com o pé. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Mas, Medeiros, me conta aqui, você está com uma masterclass, né, do Imbatível que está acontecendo aí, de vento em popa, vai terminar no final do semestre. E esses seus mentorados alguns já passaram por aqui, diz que está sensacional. Eles estão lá motivados, né? Com certeza vão alcançar muitos resultados. Você tem algum convite para esse público maravilhoso aqui das 20 horas e 30 minutos, em plena terça-feira, para eles conhecerem um pouquinho do seu trabalho? Bom, Marivel, deixa eu te falar. Quando você fala de conflito zero, e se você tiver me perguntar assim, Medeiros, qual a maior característica da pessoa para que ela consiga ter o mínimo de conflito possível e a gente consiga atingir um nível de conflito zero? Eu queria dizer para você que a maior característica de qualquer líder, de qualquer pessoa que não gosta de viver diante dos conflitos é a flexibilidade. E se você pegar os estudos de soft skills que foram feitos, os últimos que foram lançados por Harvard, a flexibilidade é uma das características mais importantes do profissional dessa era. É você conseguir se adaptar de forma rápida às mudanças de cenário. Porque a grande verdade é que nós vivemos, muitos dizem que a gente vive numa era de mudança. E a grande verdade é que a gente vai ver mais para frente é que a gente vive numa mudança de era. O mundo está mudando e a gente ainda não sabe qual vai ser esse novo mundo. Mas uma coisa é verdade, você precisa ter uma mudança, ou melhor, você precisa ter a capacidade de mudar muito rápido para você não perder o bonde. Estou vendo meus alunos aqui do Imbatíveis, um abraço para todos vocês, essa galera maravilhosa. Estou vendo a Kátia, a Elizabeth. Isso que você falou é importantíssimo, mas isso daria outra live até. Mas essa flexibilidade é uma das grandes características da gestão, né? Do líder. É isso mesmo. Da gestão. A flexibilidade. Porque a flexibilidade de você mudar o planejamento que você tem ali para alcançar determinado projeto, fazer alguma coisa, e você precisa mudar rapidamente. E para isso precisa ter desapego, né? Primeira coisa, desapego de qualquer coisa. Precisa ter, às vezes, criatividade e ouvir o outro. Ouvir e ter ideias, modificar rápido. Ou seja, isso você acabou de falar, solucionar rápido a problemática que está acontecendo ali. Mas, para isso, precisa ter esse jogo de cintura, essa flexibilidade. Não é? Isso aí. E flexibilidade, Marivel, se você me perguntasse, Medeiros, o que é flexibilidade? Flexibilidade é a capacidade de, muitas vezes, você trocar uma chave velha por uma chave nova. Né? Eu lembro que quando eu me mudei de Linz para Foz, o meu filho mais novo, esse do cachorro, ele pegou a chave e começou a querer abrir a porta. Né? Eu falei, filho, você está com a chave errada. Ele falou, não, pai, é a mesma chave. Na verdade, o chaveiro era o mesmo. Melhor, o chaveiro das duas casas eram iguais, né? Tanto de Linz quanto de Foz, mas ele estava pegando a chave da casa antiga e porque o chaveiro era igual, tentando abrir a porta nova. Eu disse para ele, filho, chave velha não vai abrir a porta nova, né? E muitas vezes a gente precisa entender isso. Quando você me pergunta sobre se eu tenho algum convite para fazer, eu vejo que muitas pessoas que me acompanham, Maribel, elas trabalham com palestra, com coach, com mentoria, são professores, são pessoas que usam a comunicação para interagir e ajudar as outras pessoas. E no dia 6 de abril, às 19h30, eu vou fazer uma masterclass totalmente gratuita, que eu vou falar sobre essa flexibilidade, que na verdade o palco mudou, né?
O palco que era presencial, o palco que tinha as grandes apresentações presencial, hoje ele está digital, né? Hoje você consegue distribuir conteúdo online, mas você precisa ter a capacidade de fazer vídeos, de gravar vídeos, e muitas vezes você precisa saber as coisas básicas para editar um vídeo, para cortar um vídeo, para colocar uma capa no vídeo, para subir numa rede social. E dia 6 de abril eu vou fazer uma masterclass totalmente gratuita. Quem quiser participar é só entrar na bio do meu Instagram, fazer a sua inscrição. Eu vou ensinar os passos básicos para que você não precise ficar dependente de outra pessoa para editar os seus vídeos. Para que você não precise ficar dependente de outra pessoa para fazer qualquer coisa quando se relaciona a edição básica de vídeo. Então, se você quiser aprender sobre esse novo referencial da comunicação, se você quiser ter a flexibilidade de, às vezes, tirar uma chave velha e trazer uma chave nova para o seu chaveiro... Eu já estou inscrita. Agora então, só falta vocês aí que estão assistindo a esse convite. Vamos lá na bio do Antônio Medeiros Oficial, @AntônioMedeiros Oficial. Lá na bio tem a inscrição para o dia 6 de abril. Dia 6 de abril. De vídeos, isso aí. Para estar no jogo, pessoal. Para estar no jogo aí. É isso aí. Se você é comunicador ou deseja trabalhar na internet, você precisa entrar nesse jogo e aprender a fazer vídeo e editar vídeo. E quanto à mentoria que você me perguntou, a gente está no meio da mentoria, está sendo muito legal, tem sido um trabalho muito bacana, tenho visto muitas pessoas se desenvolverem, vejo pessoas que vinham com objetivos há muito tempo e parece que agora ela está vendo o objetivo mais próximo, mais palpável, as coisas vão sair do papel e eu costumo dizer que não importa se o pato é macho, né? Ele vai ter que botar o ovo, ou seja, se você chegou na mentoria imbatível e tem uma meta, um objetivo, não importa se você está com medo, se não está, eu vou te empurrar do avião, o ovo vai sair, não importa se o pato é macho, a gente vai botar esse objetivo para ser executado, tá certo? Excelente, Medeiros, excelente. Pessoal, eu estou muito feliz aqui com o resultado da nossa live, maravilhoso, assim, superou minhas expectativas, que foi assim uma aula, né? Uma aula verdadeira, uma palestra, mais que aula, uma palestra. Mas, pessoal, a gente vai encerrar a live. Medeiros, você quer deixar mais alguma consideração final, falar alguma coisa? Quero só te agradecer o pessoal que ficou com a gente aí até agora, praticamente 40 minutos, dizer para vocês que eu me sinto muito honrado por todos vocês que passaram por aqui pela live. E quero dizer para vocês a última frase, que imbatível não é aquele que ganha todas as batalhas, mas o imbatível é aquele que não desiste de lutar, porque ele entende que enquanto ele viver, ele vai respirar a sua missão de vida. Obrigado, Deus te abençoe. Excelente, mais uma vez, me senti pessoal. muito honrado pelo seu convite. Pessoal, amanhã às 5h20 eu vou estar aqui fazendo a minha live com vocês, começando com a história, depois uma pequena pesquisa e conteúdo. Ok? Amanhã às 5h20, Conflito Zero. Tchau, Medeiros. Obrigada. Um abraço. Tchau.